Hoje é segunda-feira, dia 1º de março, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o poema do servo sofredor. O estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 52, verso 13, até Isaías 53, verso 12. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O trecho que serve como base de estudo na nossa lição de Escola Sabatina hoje, que é Isaías 52, verso 13 até Isaías 53, verso 12, é chamado de o poema do servo sofredor. É uma perícope muito interessante, é uma obra de literatura fantástica. Isaías, sem sombra de dúvida, é um dos autores mais brilhantes, por assim dizer, do Antigo Testamento. Isso se olharmos apenas a obra numa perspectiva de literatura. Mas quando percebemos o conteúdo teológico e a forma como ele escreveu, é claro que o seu livro recebe o apelido carinhoso de o Evangelho do Antigo Testamento. Porque não existe nenhum livro do Antigo Testamento que traz no seu conteúdo tantas profecias relacionadas à vinda do Messias como o próprio livro de Isaías. Isaías, por exemplo, ele começa já lá no início do seu livro falando sobre o nascimento de Cristo Jesus, de uma virgem, um nascimento, portanto, totalmente sobrenatural. Ele vai mencionar que o Messias ele viria com o propósito de poder salvar as pessoas, de poder trabalhar pelas pessoas, pelos menos afortunados, para poder pregar o Evangelho àqueles que estavam perdidos, para poder curar os enfermos, para trazer libertação aos cativos. É ele, por exemplo, quem vai falar, inclusive, sobre o processo difícil que seria para o Messias para poder conseguir salvar as pessoas, para poder chegar até as pessoas, que isso traria grande sofrimento para ele, grande tristeza para ele, mas que no final ele veria o trabalho das suas mãos e que ele perceberia que teria valido a pena. E então, depois de poder dar a noção de que seria difícil, agora através do poema do servo sofredor, que começa lá no capítulo 52, verso 13, ele vai numa crescente, ele vai mostrando o que é que aconteceria. Ele começa perguntando, será que alguém vai acreditar nele, no servo? Por quê? Porque o servo é descrito como alguém que não tem aparência, não tem formosura, as pessoas olhavam para ele e não se sentiam atraídas por ele, porque ele era uma pessoa comum do povo, e que os pecados da nação, os pecados do povo foram colocados sobre ele, e por causa disso ele ficou desfigurado. Ele foi enxovalhado, ele passou por sofrimentos físicos, por agonias terríveis. E a grande questão que sempre pairou por essa situação, Isaías está construindo aqui o seu poema. Se isso valeria a pena, será que isso traria um resultado? Ele vai trabalhando essa ideia até chegar no ponto em que ele vê o resultado do seu trabalho e ele fica satisfeito. Ele vai, inclusive, explicar que tudo isso aconteceu pela vontade de Deus, porque Deus agradou ao Senhor moê-lo, agradou ao Senhor, fazia parte da vontade de Deus colocar sobre ele o peso dos pecados. A ideia de agradar aqui não é a ideia de dar prazer, mas é a ideia de que foi uma decisão de Deus. Deus tomou a decisão de poder colocar sobre o servo os pecados do povo, para que através das suas feridas nós tivéssemos a possibilidade de receber a cura. Todo o processo que está sendo trabalhado aqui é a ideia de restauração, é a ideia de cura, é a ideia de trazer agora aqueles que estavam completamente perdidos de novo para o convívio com o Senhor. E aquilo que Cristo Jesus fez é algo realmente tremendo. Eu achei muito interessante que o autor da lição, ele faz um paralelo entre esse poema do servo sofredor com um outro poema que vai aparecer lá em Filipenses no capítulo 2, versos 5 a 11, que passa pela mesma situação, começa com a humilhação de Cristo Jesus e termina com a sua exaltação. O capítulo 2, verso 5, começa dizendo que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, indo até a morte e morte de cruz. Mas o Senhor Deus exaltou o seu nome, deu a ele um nome tão poderoso que diante desse nome todo o joelho se dobrará no céu, na terra e em todo o universo. E a ideia central é de que através da morte de Cristo Jesus, da encarnação de Cristo Jesus, do momento em que ele se mostrou disposto a poder encarar aquilo que eram os maiores desafios da humanidade, ele conseguiu através desse gesto alcançar a maior de todas as vitórias e o reconhecimento de todo o universo, tanto do céu como do restante dos mundos não caídos, como também do nosso planeta. Eu acho fantástica a descrição que Ellen White faz do momento final, antes que a execução do juízo aconteça depois do milênio, quando todos os ímpios ressuscitam e cercam a cidade santa, exatamente antes do fogo cair do céu. Jesus Cristo se posiciona em cima dos muros da Nova Jerusalém, como que numa visão panorâmica todas as pessoas visualizam o grande plano da redenção e percebem exatamente as escolhas que fizeram no meio do grande conflito e como essas escolhas acabaram fazendo com que eles agora estivessem fora do alcance da salvação de Cristo Jesus. Mas percebem que tudo que Cristo pôde fazer para que eles pudessem ser salvos foi feito. Que se hoje eles estão perdidos foi por causa das escolhas que fizeram. E então, nesse momento, todas as pessoas se ajoelham diante de Cristo Jesus. Até o próprio diabo se ajoelha e reconhece: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Portanto, haverá um momento em que o universo todo renderá glórias a Cristo Jesus. Os santos que estarão dentro da Nova Jerusalém, eles nesse momento, tirarão as suas coroas e jogarão aos pés de Cristo Jesus, em sinal de reconhecimento de que a vitória não foi deles, foi de Cristo. É por causa do que Cristo fez que eles estão dentro dos muros da Nova Jerusalém. E os ímpios lá fora se ajoelham reconhecendo que eles estão do lado de fora, não é porque Cristo deixou de fazer alguma coisa por eles, mas porque eles não aceitaram o que Cristo fez. Portanto, Cristo Jesus, sabendo que o único caminho para poder salvar a humanidade passaria pela humilhação, mas Isaías já predisse que essa humilhação terminaria em glória. É como se você pegasse agora uma estrutura de uma caminhada e ele começa em cima, ok? O servo, ele estava bem, ele era alguém que tinha um respeito, um respaldo por parte de Deus. Ele então, para poder salvar, ele desce o vale, ele se torna servo sofredor, ele passa por todo tipo de humilhação, mas depois ele volta a subir o monte e ele é exaltado pelo que ele fez, numa posição de maior destaque do que a que ele possuía ainda antes. A ideia de que é esse sofrimento, esse gesto de se doar em favor da humanidade para poder salvá-lo, fez com que ele fosse mais reconhecido. E quando olhamos para o grande plano da redenção, nós sabemos, o livro O Grande Conflito vai mostrar exatamente isso, de que o diabo lançou uma dúvida no coração dos anjos e ao mesmo tempo dos mundos não caídos, quando ele disse que Deus era injusto e que era impossível obedecer a Deus e que Deus não se preocupava com a humanidade. Então, no momento em que Cristo Jesus veio e tornou-se um de nós, ele desmascarou as acusações do diabo. E agora, por causa do que Cristo fez, o pecado, ele não se levantará uma segunda vez. E ao mesmo tempo, todo o universo verá, através de Cristo Jesus, o amor que a Trindade Divina tem pelos seres criados. E nessa perspectiva, Cristo recebe um papel de honra pelo que ele fez. Ele foi o mais humilhado, mas ele acabará se tornando o mais exaltado de todos. Vamos agradecer a Cristo pelo que ele fez por nós. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus percebemos o amor da Trindade Divina por nós. Ajuda-nos a permanecermos firmes nesse amor. Ajuda-nos a tomarmos as decisões que nos colocarão dentro dos muros da Nova Jerusalém. Não permita, Pai, que nos percamos depois de tudo que custou para Cristo abrir um caminho de salvação para nós. Pois é em nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?